Bom dia a todos, a graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor, receba a paz, amém? Tome seu assento, muito bom estar aqui novamente, retornando a esta casa e crendo em Deus que nesta manhã Deus continuará falando ao nosso coração, nos instruindo, nos dando direcionamento para esse ano de 2021. É sabido de todos que o ano que passamos foi um ano difícil, mas podemos dizer, os que estão aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, sou grato a Deus, porque eu também, nesse ano que passou, eu quase vi Abraão, Isaac e Jacó, e foi um momento muito difícil. Eu fiquei, ao todo, 13 dias, internado. Eu peguei tudo que você imagina, viu, irmão? Mas já estou bem, já, fica tranquilo, tá bom? Mas eu tive uma inflamação na minha vesícula. E a minha esposa, essa guerreira aí, ela esteve comigo em todos os momentos. E eu dizia para ela, amor, eu não vou nem orar com a mão levantada, com medo de Jesus pegar na minha mão e me puxar. Mas foi difícil, mas Deus nos deu vitória. E aqui estamos, para dizer que Deus é bom. Que Deus ainda cura, que Deus ainda restaura. Orem pelos irmãos de Manaus. Ontem eu entrei em contato com uns amigos lá de Manaus, eu já estive lá por 2 vezes, e tem um ministério chamado MCT, eles trabalham com os ribeirinhos, eles têm as igrejas flutuantes, e eles estão realmente vivendo um momento de dificuldade lá. Então ore por Manaus, ore mesmo, porque Deus é poderoso para ouvir a oração do seu povo. Hoje me faço acompanhado da minha esposa. Fica de pé para o povo ver que Jesus é bom na minha vida, filha. Só abaixa a máscara assim para o povo ver, ó. Abaixa, filha. É isso. Eu orei, né, irmão? E ela nem vigiou, coitada. Pastor Diogo, Deus abençoe. Diego, né? Pastor Diego, sua esposa Cristina. Essa igreja é tão... Irmão, eu vi um negócio nessa igreja aqui que é verdade. É pecado ser feio nessa igreja aqui, viu? Você não deu nenhum glória a Deus aí, né? Mas que bom, que bom. Obrigado, pastor, pela oportunidade de retornar aqui. Minha filhinha está aí na escolinha, a Helena, de 4 anos. E hoje a minha família, hoje eu vou, amor, vou te levar para almoçar fora. Viu? Aqui na igreja, tá? O pastor vai pagar. Ah, gente, como eu estou feliz nessa manhã. A alegria do Senhor é a nossa força. O rapaz do teclado, eu acho que ele foi requisitado muitas vezes aqui, não foi? Ele foi arrebatado? Ô irmão, você não vai cobrar nada aqui, né, irmão? Né? Eu vi um pastor dizendo que esse negócio de pregar com fundo musical fica emocionando o povo. Por isso que o povo chora. Não, isso é uma bobagem. É a palavra que trabalha no nosso coração. Se eu quiser fazer você emocionar, ou emocionar você, eu não estaria aqui com o comprometimento de pregar a palavra. Eu estou aqui como um profeta de Deus, como um ministro do altar, como um atalaia que está em cima dos muros para anunciar algo de Deus para a sua vida. Ele só vai me ajudar como um arpista, né? Que bênção, hein, meu filho? Já te consagrei, arpista. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6.
texto conhecido, nós vamos ler os versículos 11 e 12. Eu já ministrei, pelo menos aqui, várias vezes nesse texto, muitas vezes. Mas ontem, voltando de um compromisso, eu fui tão convocado pelo Espírito a ministrar essa palavra. Eu cheguei em casa, peguei a Bíblia, fiz algumas anotações, e eu queria trazer esta palavra que Deus colocou no meu coração, diante de várias vezes que preguei sobre esse texto. Nós vamos nos ver nesse texto. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra é como espada de dois gumes. Ela tem a sua, e eu chamo dos dois gumes de interpretação, e o segundo gume de aplicação. Então nós interpretamos para aplicarmos. Amém? É a ortodoxia e depois a ortopraxia. Você escuta e bota em prática aquilo que você ouviu. Então vamos ler. Eu vou ler, você acompanha, 2 Samuel capítulo 6, dos versos 11, verso 11 e 12. Você que está em casa também, por favor, acompanhe conosco. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Que Deus nos dê uma boa palavra. Esse texto é um texto, acredito que todos nós já ouvimos alguma pregação. Então, se você tem uma caneta, quiser anotar aí no seu celular, eu acho que é de grande valia fazer isso. O texto aqui que lemos vai nos contar que a arca de Deus, também conhecida como arca do concerto, ou arca da aliança, ou a arca do testemunho, que representava a presença de Deus no Antigo Testamento, foi parar na casa de um homem chamado Obed-edom. Todos nós sabemos, e o texto que lemos disse, que quando a arca de Deus, que representava, grave isso, representava a própria presença de Deus no meio do povo, entrou na casa deste homem, a Bíblia diz que tudo mudou. E a expressão que me chama a atenção é: e o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Mas eu queria voltar um pouquinho na história para entendermos como esta arca foi parar na casa deste homem e quem na verdade foi Obed-edom. Então permita-me, com a ajuda do Espírito e a boa educação desta igreja, vamos trafegar pelos corredores da história bíblica para entendermos esse versículo, esse texto, esses versos que ora acabei de ler. Você sabe que o período da monarquia, o período dos reis, começou com o reinado de Saul. A Bíblia diz que Saul, um rei escolhido pelo povo, e Deus permitindo que Saul reinasse em Israel, a Bíblia diz que Saul reina por 40 anos. Interessante que Israel percebeu que as outras nações, todas elas, tinham um rei. Mas Deus havia dito pelo profeta Samuel
que não queria levantar nenhum homem para ser rei em Israel, porque o próprio Deus queria ser o rei daquele povo. Mas a Bíblia diz que o povo negligenciou, desprezou, refutou essa fala de Deus. E a fala do povo foi essa: nós queremos um rei igual às outras nações também as têm. E Deus, na sua vontade permissiva, levanta Saul. Em 1 Samuel capítulo 10, Saul é levantado. E no verso 6 diz a Bíblia que ele era um homem cheio do Espírito do Senhor. Um homem cheio do Espírito de Deus, que até profetizava. Os 20 primeiros anos do reinado de Saul, Deus aprovou, Deus chancelou, Deus se agradou. O problema não é começarmos bem, é continuarmos bem. O problema de um relacionamento conjugal não é começar bem, é continuar bem e terminarmos bem. Gálatas capítulo 3, verso 3, Paulo vai dizer assim: vós sois tão insensatos, ó Gálatas, que tendo começado a obra no Espírito, agora vocês terminam na carne. Deus não está preocupado se você está começando bem, porque, a bem da verdade, todos nós, quando iniciamos alguma coisa, iniciamos com alegria, com fervor, um relacionamento, um trabalho, uma igreja nova para congregar. Mas a proposta de Deus aqui hoje para você é que você comece bem, continue bem e termine bem. Eu vou repetir: que você comece bem, continue bem e termine bem. Paulo diz em Filipenses capítulo de número 3, a partir do 13 em diante: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que passou, passou. O que eu perdi, o que eu não conquistei, eu não conquistei, mas agora Deus está me dando oportunidades para que eu possa conquistar, alcançar, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida: 2020 para muitos aqui foi um ano de perdas, mas 2021 Deus está nos dando mais uma oportunidade de conquista, de bênçãos, de vitória. Receba esta palavra em nome de Jesus. Então Saul reina 40 anos. Os 20 primeiros anos de Saul, Deus aprova. Mas quando em dado momento do seu reinado, depois de 20 anos, a Bíblia diz, pasmem, ele começa cheio do Espírito de Deus. Agora lá em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que agora um espírito mau da parte do Senhor se apodera de Saul. Um homem que começa cheio de Deus e agora termina cheio de demônios. 20 anos depois, o reinado de Saul é rasgado pelo próprio Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, Deus dá uma palavra dura a Samuel, e a palavra de Deus para Samuel era essa, ou é essa: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Gente, isso é sério. Samuel queria andar com Saul, mas Deus já não estava mais andando com Saul. Samuel estava com dó de Saul e o céu já havia rejeitado Saul. Deus disse para Samuel:
Até quando você vai ter dó, pena deste homem que me rejeitou, deste homem que me excluiu da sua agenda, deste homem que me excluiu do trono, deste homem que decidiu andar por conta própria? Me permita, esse negócio de livre arbítrio, nós temos que entender à luz das Escrituras. O livre arbítrio não é um alvará para você fazer o que quer. Livre arbítrio na Bíblia, para quem é salvo, é aquilo que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora todos os meus anseios, desejos, vontades estão submetidos ao senhorio de Cristo. E Paulo vai dizer: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo em cadeias. Quem governa a minha vida agora é Cristo. Quem me direciona agora é Cristo. Eu sou guiado por Cristo. Eu estou em Cristo. E a palavra em Cristo aparece mais de 200 vezes nas cartas de Paulo. Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo. E o prefixo o prefixo em é um prefixo de imersão, de mergulho. Então Paulo está dizendo: eu mergulhei em Cristo, eu estou nele e ele está em mim, e agora não vivo eu estou cravado com ele na cruz. A vontade dele é a minha vontade é a vontade dele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia! Aleluia! Porque tem muita gente que usa, pastor, o livre-arbítrio como alvará para sair pecando. Alto lá! O livre-arbítrio existe, mas para o cristão, dentro de um contexto, depois você procura o pastor que ele vai te explicar. Olhe para mim. Pastor, aonde está o Obed-edom? Já chegamos nele. Saul, ele é desprezado por Deus. Agora, escute. Por que Saul foi desprezado por Deus? Escute. Saul foi desprezado por Deus porque Saul desprezou o próprio Deus. Se você pegar 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2, vai dizer que a arca de Deus, que representava o que, irmãos? A presença de Deus. A Bíblia diz que Saul já não dava mais crédito àquela arca. Aquela arca para Saul era apenas um utensílio, já não representava mais a presença de Deus. E a arca do Senhor era algo tão tremendo, que Davi, quando ia para a guerra, Davi tinha um exército de 1.570.000 soldados. 1 Crônicas capítulo 21, verso 5. Se você juntar hoje marinha, exército e aeronáutica, não dá o contingente de homens que Davi tinha para ir para a guerra. Davi, no seu exército, tinha soldados que eram chamados de destros, canhotos e belicosos. Homens que com uma funda, uma pedra, acertavam um fio de cabelo a 500 metros de distância. Davi, quando as pessoas viam o escudo e a estrela de Davi no escudo, os outros diziam: perdemos a batalha.
Aí está chegando o homem segundo o coração de Deus. Só que Davi, segura aí. Davi pensava assim: eu tenho um grande exército, eu tenho uma grande habilidade e homens habilidosos que laureiam comigo na batalha. Mas Davi, ele dizia para os levitas: eu só vou para a batalha se vocês levarem a arca, porque a garantia da minha vitória não está no tanto de soldados que eu tenho. A garantia da minha vitória não estão nos homens destros, canhotos e belicosos que eu tenho. A garantia da minha vitória é saber que a presença de Deus está comigo nesta batalha. E Davi nunca desprezou esta presença. Ao contrário de Saul, Saul despreza. E sabe o que acontece? Deus, quando não se sente, eu estou usando uma expressão humana, Deus, quando não se sente bem-vindo em um local, Ele se retira. E em 1 Samuel capítulo 7, verso 1 e 2, Deus diz para os sacerdotes: peguem a arca e levem para o outeiro chamado de Kiriate Jeraim. Deixem a minha arca, deixem a minha presença lá na casa de Abinadab, que mora no outeiro de Kiriate Jeraim. E pasmem, sabe quantos anos a arca ficou em Kiriate Jeraim? 20 anos. Jerusalém, que era o local aonde a arca deveria estar, viveu durante 20 anos sem a presença de Deus. Detalhe: um rei cheio de demônios assentado no trono. Eu não sei você, mas eu não consigo e não conseguirei viver um dia, uma semana, um mês sem a presença de Deus na minha vida. Que esse ano para a tua vida possa faltar, e eu sei que vai faltar algumas coisas, mas que a presença de Deus nunca falte na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, à luz desta palavra, nós não somos a geração de Saul que despreza a presença de Deus. Nós somos a geração de Davi, que almeja, que deseja, que anseia, que quer a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, nos nossos filhos. Então levante a sua mão, receba nesta manhã um bálsamo, uma dose, uma graça de Deus para a sua vida. É a presença que faz tudo isso. E Davi, ele recebeu o título em 1 Samuel capítulo 13, verso 14, de homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque não sabia viver sem a presença de Deus. E olhe para mim, a palavra Shekinah que a gente usa, que nós usamos, às vezes até nos louvores, o termo em hebraico é Sherinah. E a palavra Sherinah, que é Shekinah, em português, da pronúncia, não quer dizer glória, quer dizer presença, mas veja a originalidade da palavra. Shekinah quer dizer assentamento.
morada fixa. Só ouvi um aleluia aqui só. É como se Deus fizesse assim, ó. Eu vou morar aqui para sempre. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E hoje nós sabemos, na dispensação da graça, que a presença de Deus não habita na arca. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós? É como se Deus olhasse hoje para essa comunidade, para cada um de vocês. Estou sentindo uma unção aqui. É, irmão. Parece jargão, mas não é não, irmão. É como se Deus olhasse para você e dissesse assim: eu fiz morada aí. Quer comprovação bíblica? João capítulo 14, versículo 16, vai dizer assim, ó: e eu enviarei o Consolador. João capítulo 14, versículo 26, está escrito: e eu enviarei o Consolador. João capítulo 15, versículo 26, está escrito: e eu enviarei o Consolador. João capítulo 16, versículo 7 e 8: eu enviarei o Consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem habita aí? Sabe quem mora aí? Não é a tristeza, não é a angústia, não é a depressão. Quem mora nesta casa é o Espírito de Deus. Aleluia! Dois corpos não habitam, ou duas coisas não habitam o mesmo espaço. Dois corpos não habitam no mesmo espaço. Então, só quem mora aí é Deus. Só quem tem lugar aí é Deus. E nesta manhã eu repreendo todo medo, toda ansiedade, toda depressão, toda angústia que tem tentado fazer morada aí dentro. Sai agora, porque quem habita aí é maior, é maior, é maior. Ore machakalamaia. Aleluia. Eu sei que nós estamos na era do soquinho, então dá um soquinho pentecostal, meu irmão, e diga assim: ei, você sabe quem mora aí, irmão? Vou dar um soquinho aqui, hein? Esse ambiente aqui, meu irmão, só é um ambiente de glória porque Ele está aí dentro. Oracandarei machure candala maracandore maragas. Oh, por um minuto levante a sua mão e agradeça a Deus, porque você tem essa presença na sua vida. Ele disse: eu vim para fazer morada, eu vim para fazer morada, eu vim para mudar a tua história. Aleluia. Saul morreu. Diga graças a Deus. Porque, irmãos, tem uns Sauls nas nossas vidas que tem que morrer, não é verdade? Acabou até o glória agora. Tem que morrer. Ele morreu. O rei Davi, se você olhar, não dá tempo de falar, ele recebe de 2 a 3 unções para comprovação do seu reinado. A primeira é em 1 Samuel capítulo 16, ele recebe a unção diante dos seus familiares.
A segunda ele recebe em 2 Samuel capítulo 5, que é ali em Hebrom, que ele reina 7 anos, e depois diante dos sacerdotes em Hebrom, e a terceira, o reconhecimento diante de todo o povo. É claro que valeu a primeira, mas os reconhecimentos foram necessários. Quando Saul morre, imagine o estado de Jerusalém. Eu fui para lá 4 vezes? 4? Não lembro agora. Gente, quando você chega em Jerusalém, que Israel se divide em 2 partes, parte baixa e a parte alta. Já foi, pastor? Pastor, não é algo místico, só foi lá. É um negócio assim que nos emociona. Quando a gente vai virando assim, vai vendo o domo da rocha, que é aquela parte que é uma mesquita, mas na verdade ali é chamado de domo da rocha, que é uma mesquita, mas a mais famosa é que fica do lado, é a mesquita de Al-Aqsa. Mas quando o ônibus vira e nós estamos subindo para Jerusalém, dentro do ônibus começa a tocar uma música em hebraico sobre Jerusalém. Gente, é algo fantástico. Quando você vê aquele domo da rocha, aquele domo dourado, aquela música cantando, tocando, você fica emocionado. Porque Jerusalém, a palavra Jerusalém, Yerushalayim, cidade da paz. Sião, Jerusalém tem 40 nomes, está na Bíblia, Jerusum e outros tantos. É a cidade da alegria, cidade do grande rei. Me lembro que tinha uma guia. Eu estou todo arrepiado aqui, é verdade, irmão. Não tenho pelo, mas eu estou um pouquinho aqui. Eu lembro de uma guia que quando nós estávamos dentro do ônibus, ela disse assim: preparem os seus corações, porque vocês estão subindo para a cidade do grande rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. Irmão, se a gente vai, ou se você não dá um glória agora, você está mal, hein? Se a gente vai para Jerusalém, se emociona, imagina quando a gente for para o céu, irmão. Não, você não vai para o céu desse jeito aí, né, irmão? Você vai assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque está entrando o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória, e com ele a igreja triunfante entra pelos portais, triunfando e glorificando aquele que está sentado no trono, o Cordeiro e o leão e o cordeiro. Bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome. Os carnais não entendem, aqueles que não têm o Espírito de Deus não entendem, mas você tem e o conhece e sente esta alegria. Ele está aí, ele não foi embora porque você pecou, porque você escorregou. Ele está aí, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós. Aleluia. Davi agora é coroado diante de todos. Passou quase 20 anos escondido, fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Saul morre e agora Davi assume o trono. Todo rei tem que lançar um primeiro decreto. Todo rei tem que fazer o quê? Lançar decreto. E agora eu vou parafrasear para você entender.
Davi olha para a coroa, Davi olha para o povo, Davi olha para o trono, e Davi disse: eu não me assento nesse trono, eu não coloco esta coroa, porque está faltando alguma coisa em Jerusalém. Está faltando o que mesmo? A arca está em Kiriat Jeraim. E Davi falou diante do povo: quem está comigo? Que eu não vou me assentar no trono. Esse trono, quem tem que se assentar comigo é o dono dele. E se ele não está aqui, é garantia de fracasso se eu me assentar sozinho. Então Davi conclama o povo, sacerdotes, levitas, e ele diz: quem está comigo para subir até Kiriat Jeraim, para trazer a presença de Deus de novo para Jerusalém? O povo unânime disse: amém, nós estamos. Subiram para Kiriat Jeraim, bateram na porta do sacerdote Abinadab. Abinadab tinha 3 filhos: Eleazar, Uzá e Aiô. 3 filhos de sacerdote. A arca fica quantos anos lá na casa do Abinadab? 20 anos. Se você olhar para a história desse sacerdote, não acontece, não tem nenhum relato de bênção na vida da casa ou na casa desse sacerdote. E a presença de Deus ficou quantos anos lá? Eu me fiz uma pergunta. Na casa do Obed-edom ficou só 3 meses. E Deus abençoou ele e a sua casa. Calma aí, quero ver se você vai dar glória agora. Na casa do Abinadab ficou 20 anos. Não aconteceu nada. Sabe por quê? Abinadab também se acostumou com aquela arca. Tem muita gente na igreja hoje que se acostuma em vir à igreja, que se acostuma em ser um igrejeiro. Conhece o igrejeiro? Que se acostuma em dar o dízimo. Ele dá o dízimo, mas ele não dá a vida. Ele se acostumou a estar no quadro dos evangélicos rotineiros e costumeiros. Nada de novo na vida dele acontece. Nada de testemunho na vida dele acontece. Porque estar aqui é mais ou menos cumprir um rito ortodoxo para que eu possa sair daqui e dizer: cumpri com o meu dever evangélico. Grande coisa. Estamos vivendo um período onde as igrejas estão cheias, mas de pessoas vazias da presença de Deus. Davi olhou para Abinadab e disse: me dá aqui, me dá a presença de Deus, porque eu sei que o lugar dela é em Jerusalém. Lá ela vai ser valorizada, lá ela vai ser adorada, lá ela vai ser reverenciada. Depois você compra um livro chamado Tabernáculo de Davi. Sabe quem foi que instituiu a adoração ininterrupta a Deus? Davi. Davi, ele constrói uma tenda, o tabernáculo de Davi, que não tem as divisórias e repartições do tabernáculo de Moisés, bem diferente. E sabe onde Davi coloca a arca? No centro. No centro.
laureado por cantores, músicos, arpistas, toda sorte de instrumentos musicais. Davi levanta 3 homens de orquestra. 3 homens de orquestra: Asaf, Emã e Etã. Eles são responsáveis para fazer a adoração contínua. Davi disse: no meu, se você não dá um glória agora, no meu reinado, no meu reino, Deus vai ser adorado 24 horas. É na dor ele vai ser adorado, é na luta ele vai ser adorado, é na enfermidade ele vai ser adorado, é no tempo de pandemia ele vai ser adorado, é pelo culto pela manhã ele vai ser adorado, é pelo culto à noite ele vai ser adorado, é lá na máquina sendo torneiro mecânico ele vai ser adorado, é na minha loja ele vai ser adorado, é dentro do carro dirigindo ele vai ser adorado, ele vai ser adorado. Oh glória. Aí Davi pega a arca e leva para Jerusalém. Agora eu começo a pregar, falando do Obed. De Jerusalém, ou melhor, de Quiriate até Jerusalém, eles passaram em frente a um lugar chamado Eira de Quidom, ou Eira de Nacon. Quidom ou Nacon? Eira é um chão de terra batida. Depois você lê a Bíblia, que eu não sou obrigado a pregar tudo também não, a estudar também. Mas essa eira morava um homem chamado Obed-edom. A palavra Obed-edom é composta de 2 palavras. Obed, servo. Edom vem de edomita. Sua linhagem, sua descendência era da descendência de Esaú, que negou a bênção da primogenitura. Se você olhar aí na sua Bíblia, por favor, abra, se já está aberta, em 2 Samuel capítulo 6, verso 11, já caminho para o final. Diz a Bíblia: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu. Algumas versões está gitita. Qual versão está gitita aí? Tem alguma? Levanta a mão para eu ver. Gitita. A da irmã ali. A maioria é geteu. Tem algumas versões que está Gad ou Gati. Qual que está Gati? Olhe para mim. Quem é Obed-edom então? Quando Davi está descendo com a arca, você sabe que ele coloca a arca em cima de carro de bois. Não era para ele ter trazido a arca dessa forma. E aí o Uzá, que era filho do Abinadab, vai tentar segurar a arca, ele morre. Só que ele morre em frente da casa do Obed-edom, que era na eira de Nacon ou de Quidom. Quando acontece isso, um temor no coração de Davi se acende. Ele disse: opa, estamos tão alegres que estamos esquecendo de trazer e levar a arca com responsabilidade. O texto não diz explicitamente, mas diz implicitamente, que Deus fala com Davi. Está vendo aquela chopana, aquela tapera? Era onde Obed-edom morava.
Ele morava numa eira, que era uma terra de chão batido, que era estéril, não dava nada, não produzia nada, uma terra seca, numa tapera, lá escondido. Por quê? Ele era da linhagem de Esaú, ele era edomita, e os edomitas eram inimigos de Israel, e de quebra, ele tinha um parentesco com os filisteus, porque Gate era a cidade que Golias veio. Olha quem era Obed-edom. E aí Deus manda um WhatsApp para Davi. Pegou, né? Tá vendo aquela casa? Coloca a minha arca lá. Mas Senhor, aquela tapera, coloca a minha arca lá. Mas Senhor, quem é que mora lá? Coloca a minha arca lá. Vamos contextualizar? Davi chega com a comitiva, imagina só, bate na casa do Obed-edom. Detalhe, se você ler a Bíblia, ele tinha uma mulher que era estéril. Gente, olha a vida desse homem. Servo de Edom, o significado do nome, da linhagem de Esaú, inimigo de Israel, ainda tinha parente com o capeta do Golias, parentesco. Aí Deus chega para Davi e diz: coloca a minha arca aí nessa casa, coloca a minha presença aí nessa casa. Porque Deus não está preocupado com a sua roupinha, Deus não está preocupado com seus diplomas. Deus está preocupado se você está com o coração aberto em receber. Quando o Obed-edom abre a porta, quem é que ele vê? O rei Davi, gente. Ele pensou: morri. Descendente de Esaú, dos edomitas, e ainda tem um parentesco com o filisteu lá do Golias. Vão morrer. Aí Deus falou assim para Davi: pergunta para ele o nome dele. Como é seu nome? Meu nome é Obed-edom. Obed-edom? Servo de Edom? Sim. Você tem descendência de edomita? Tenho. Tem descendência de Esaú? Tenho. De qual cidade aí você veio? De Gate. De Gate! Não me diga que você tem algum parentesco com Golias. Ele é primo de terceiro grau. E Deus falou: coloca a minha arca nessa casa. Bom, depois eu vou falar os textos aqui. Eu imagino Davi, pastor, deixando aquilo que ele mais prezava na casa desse homem. A arca fica lá. A mulher, vamos chamá-lo de Bebede, do Obed, estéril. Ela diz: Bebede, o que está acontecendo aí? Mulher, vem ver o que entrou na nossa casa. Quando ela olhou, a arca, 1,10 de comprimento, 66 de altura, 66 de largura. A tampa era chamada de propiciatório, e 2 querubins olhavam para a tampa. Ela era betumada com ouro batido, refinado do fogo, e ela tinha varais também que eram refinados pelo fogo. E quando ela olha, ela diz: meu Deus, Deus visitou a nossa casa. Oh glória! Mulher, eu não sei, Davi, o rei, apareceu aqui com uma comitiva, bateu na porta e falou para a arca ficar aqui. Vamos deixá-la, Bebede. Passa-se 3 meses. Quantos meses?
E olha que frase linda. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Quantos acreditam nessa palavra? O que está na tua casa vai te abençoar. O que está em você vai te abençoar. Ninguém corre atrás de bênçãos. Nós não estamos aqui para correr atrás de bênçãos. Nós somos os portadores da bênção de Deus. E aonde eu pisar, Deus pisa. Aonde eu colocar a mão, Deus coloca. Porque quem está em mim é a própria presença de Deus. Sua casa não será um pedaço do inferno. Sua casa será um pedacinho do céu. Encerrando, 3 meses, Deus começa a abençoar a casa do homem. No outro dia, você imagina como é que ele acorda? A mulher estéril, a terra estéril, toda a sua história, uma história de desprezo. Mas quando ele acorda, no outro dia, Deus está na minha casa. Deus está na minha casa. Oh glória, você vai embora aqui hoje e vai dentro do carro dizendo assim: ei Satanás, sabe quem está lá na minha casa? Sabe quem está lá na minha casa? Sabe quem está no meu casamento? Sabe quem está na vida do meu filho? É maior do que você, é maior do que as suas investidas. Passado 3 meses, irmão, você sabe que notícia ruim ao nosso respeito, ela vai a jato, não é? Não é verdade? Fulano caiu, já está lá no Japão que você morreu. Agora, notícia boa ao nosso respeito, ela vai assim, ó, em slow motion. Não é assim? Aí foi a notícia, depois de 3 meses. A notícia foi lá em Jerusalém. O Davi, sim, sabe aquela casa que você deixou a arca? Sei, eu não paro de pensar. Você não sabe o que está acontecendo lá. Tem notícias que Deus está abençoando a casa daquele homem. Tem notícias que Deus está abençoando a casa daquele homem, tudo quanto ele tem. Ou seja, ele não tinha e depois da arca passou a ter. Você não era, mas depois da presença você passou a ser. Você não tinha, mas depois da presença você vai passar a ter. Aí Davi por amor à arca. Davi pega a comitiva e vai para a casa do Bebede. Quando ele bate lá, agora quem está lá? Um homem sorridente. Bom dia, rei! Pode entrar, tem até café. Não tinha. Mulher, faz um almoço para o rei. Não vou me demorar. Eu só queria saber o que está acontecendo na sua casa. O Obed disse: rei, essa arca veio na hora certa. Essa presença veio na hora certa. Irmão, Deus não vai chegar nem atrasado, nem adiantado. Ele vai chegar na tua casa na hora certa. Aí, ele disse: depois que essa arca entrou na minha casa, eu fui lá no campo, na eira, que era estéril, não tinha nada, não dava nada. Começou verdura,
Desse jeito aí vai ficar estéril por sua causa. Fiz até feira. Minha mulher começou com uns enjoos. Ela disse: Bebê, eu estou com uns desejos. O que é, mulher? Não sei, de lamber telha. Olha, acho que a irmã já quer desejo. É mesmo? E o que aconteceu depois que ela entrou? Minha casa mudou. Minha vida mudou. Só que Davi disse assim: só que eu tenho que levar ela agora para o lugar que ela é de direito, em Jerusalém. O Bebede, irmão, olhou para Davi e disse assim: o senhor pode até levar, que o senhor é o rei, mas ela só sai daqui com uma condição. O homem não tinha nada, agora está dando condição. Davi pensou: opa, eu tenho que ouvir esse homem. Se Deus abençoou ele, a casa dele, eu tenho que ouvir esse homem. Tá? Qual é a sua condição? A condição é essa: a presença só sai daqui se eu for com ela. Porque o que ela fez na minha vida, eu não vou me apartar dela. Davi pensou: meu Deus, como é que eu vou levar esse homem, descendente de Esaú, edomita, parente do capeta do Golias? Não tem lugar para ele em Jerusalém. Aí Davi pensou e disse: não, tem um lugar para você, mas eu não sei se você vai aceitar. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 17 e 18. Davi disse: só tem um lugar para você. Você vai ser porteiro do santuário. Ele olhou para a mulher e falou: mulher, arruma as malas agora, porque é melhor ser porteiro lá em Jerusalém do que ficar aqui sem nada. Só para a gente entender, ele vai para Jerusalém e ele agora assume uma função de porteiro do santuário. Só que ele, como adorador, ele sabia o que aquela arca fez na vida dele. E ele, não satisfeito de porteiro do santuário, ele se torna, em 1 Crônicas capítulo 15, verso 19 a 21, ele se torna um músico para tocar diante da arca. Não satisfeito, ele vai galgando posições. E ele, não satisfeito, em 1 Crônicas 15, 24, ele se torna o guardião da arca do Senhor. Mas também não satisfeito, em 1 Crônicas capítulo 16, verso 4 e 5, ele se torna um grande ministro para adorar e levarem os outros à adoração ao Senhor. Mas também não satisfeito, em 1 Crônicas 16, do 37 a 38, o Asaf disse assim: a partir de agora, Obed, você vai se tornar um grande maestro de 68 levitas para continuar adorando a Deus. Mas não satisfeito, sabe como ele termina? Sendo tesoureiro de Davi, para guardar o tesouro que Davi tinha no palácio. Quem tem a presença de Deus nunca quer se afastar dela. E para encerrar, ele se torna o tesoureiro do palácio dos tesouros que Davi tinha. E Davi era rico, viu? Para convergir o dinheiro
O tesouro de Davi para os dias de hoje, Instituto Teológico Norte-Americano fez um cálculo. Se você não dá um glória a Deus, é que você está mal, hein? Que o tesouro que estava sob a responsabilidade de Obed-Edom, que era de Davi, chegava ao cálculo de 3 bilhões de dólares. Pastor, e a mulher do Bebede? Já não é estéril. Agora tem 7 filhos. Primeiro deles, Semaías, que quer dizer ouvido por Jeová. O segundo, Jojabede, que quer dizer Jeová quem me deu. O terceiro, Joá, Jeová é meu irmão. O outro, Natanael, meu amigo é Deus. O outro, Amiel, existe recompensa. E Issacar, portador de salário. Um homem que estava numa choupana, um homem que estava escondido, um homem que ninguém dava nada. Quando a arca de Deus entrou, quando a presença de Deus entrou, mudou o cenário, mudou a história. E eu declaro sobre a tua vida: quem está na tua casa não é qualquer um, é a presença do Todo-Poderoso. Vai mudar coração de marido, vai mudar coração de filho. Os filhos se converterão aos corações dos pais, e o coração dos pais se converterão aos corações dos filhos, e saberão que nesta casa o Senhor habita, o Senhor reina. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vem aqui, meu filho, me ajuda aqui, porque se eu cantar agora o culto vai acabar. Nós precisamos que Deus troque o nosso coração, pastor. Deus não quer o teu dízimo, Deus não quer a tua casa, Deus quer o teu coração. E o coração é a sede das nossas emoções. O salmista disse, Deus dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Dá-me o teu coração. 2021, dê mais para Deus. Deus tem cobrado isso de mim, porque às vezes entramos numa engrenagem tão religiosa e mecânica que esquecemos de verdade oferecer uma oferta de manjares, de amor, um cheiro suave. Temos muito teatro, performance, mas Deus quer um coração quebrantado. Alguém pode olhar para a tua casa e dizer: ah, a presença de Deus. Foi aí que a presença de Deus escolheu para morar. Levante as suas mãos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará. Você pode adorar o Senhor? De bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Você pode adorar a Deus? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos
preservar esta presença na nossa vida. Nós queremos manter esta presença na nossa vida. Em nome de Jesus, muda o nosso coração, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Você pode adorar a Deus com mais um minuto dessa canção, em nome de Jesus. Enquanto você adora, deixa Deus mudar o teu coração. Coloca para fora. Pra dentro de mim joga para fora aquilo que não presta. Receba renovo nessa manhã. Desejo eu tenho. Receba renovo de Deus nessa manhã. Transformado. Preciso tanto. Aonde estão os adoradores do Senhor nesta manhã? Aonde estão os adoradores que estão adorando a Deus diante da arca? Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh, aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Aleluia. Que a presença de Deus nunca falte sobre a tua vida. Aleluia. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aplauda Jesus nessa manhã. Deus abençoe.